Você já se questionou alguma vez na sua vida quem você realmente é? Eu, por exemplo, me questiono sempre e como personagem do filme de hoje eu ainda não sei. Mas como é que a gente pode conseguir essa resposta? E ainda, o que significa todo aquele simbolismo que tá presente no filme? O próprio filme dá a resposta e eu vou explicar. As mulheres ficam muito desconfortáveis diante da minha beleza, mas você está confortável demais. Você sabe que um filme vai ser bom quando a música é feita por um dos maiores músicos que tá vivo hoje, que é o Hans Zimmer, e ainda a cinematografia foi feita por um dos maiores, se pá, o melhor diretor de fotografia do mundo, o Roger Deakins, e ainda o diretor e o roteirista são os mesmos que fizeram Piratas do Caribe. No episódio passado falamos de Soul, uma animação da Pixar que bota em xeque a questão de propósito da vida. Hoje continuaremos com a mesma linha de raciocínio e com outra animação, que é... Apesar de alguns falarem que Rango é um filme sobre propósito, eu acho que ele foca muito mais no tema de identidade. A questão de identidade está presente no filme inteiro. Você vê, ele é a junção de dois tipos de filme, que no caso é animação e Velho Oeste, que são extremamente estereotipados e por essa razão eles não têm identidade nenhuma. Por exemplo, em toda animação que a gente vê hoje em dia, fica até difícil saber que filme é qual, porque todos seguem o mesmo padrão de personagens fofinhos, lisos, imagens bem iluminadas, e enfim. A animação está se tornando cada vez mais um gênero e não uma técnica. E quanto à questão do Velho Oeste, é um tema tão usado e abusado que fica quase impossível criar algo realmente novo e fugir dos clichês que tem nesse gênero. Essa cidade é pequena demais para nós dois. O filme ele vai totalmente contra esses padrões. Você vê, na questão do Velho Oeste, eles até fazem uma zoeira, né? Dos personagens cavalgarem sem motivo nenhum. Aonde nós está indo? Ei! E ainda o espírito do Oeste ser um ator de cinema. E quanto à questão da animação, a gente tem personagens tortos, grotescos e sujos. É que tem um negocinho aí no seu olho. Ah, isso! É só conjuntivite, senhor. A animação geralmente é gravada dentro de um estúdio, né? Que só gravam as vozes dos atores. No caso, eles decidiram fazer diferente, fazendo com que os atores interagissem e gravassem mesmo atuando. E tudo isso foi gravado para ser usado como referência para os animadores depois. Então eles pegavam mais das características faciais, né, emocionais dos atores, comparado a uma simples gravação de voz. Seja respeito. Você vai descobrir que o povo daqui é surpreendentemente hospitaleiro. O quê? Você Eu retiro o que disse. Instead of motion capture, it's kind of emotion capture. E ainda eu tenho que destacar, né, que isso nunca foi feito antes. E se não me engano, acho que nunca mais foi feito também. O designer de produção, por exemplo, ele deixou claro que não queria nenhuma construção da cidade com ângulos retos. E tudo isso junto com composições artisticamente incríveis, movimentos de câmera e luzes realistas, faz com que esse filme tenha uma estética realmente única. E ainda, o personagem principal é um camaleão que ironicamente não consegue se camuflar, e o que é mais irônico ainda é o fato dele ser um animal que tem tanta capacidade de mudar, ter crise de identidade. Quem sou eu? Não sou ninguém. E esse é o Rango, protagonista da nossa história que não sabe quem ele é. Então, por acaso, o Rango acaba parando numa cidadezinha cheia de sujeitos, digamos, peculiares. Eu já achei uma espinha dorsal no meu bolo fecal. Que sofrem de escassez de água. Rango, na tentativa de ser aceito, finge ser um herói e promete que vai resolver esse problema hídrico. Vocês têm um problema de água. Fingir não solucionou o problema. A população descobriu que o herói, na verdade, era uma fraude. E Rango é expulso da cidade. E ele perde a oportunidade de ter aquilo que ele tanto queria. Ser amado e aceito, tipo o Joe de Soul, né, que a gente viu no episódio passado. Eu sei que é meio repetitivo falar de necessidade, vontade, de novo, mas já que a gente tá falando de identidade, é quase inevitável a gente deixar esse negócio de lado. Mas enfim, continuando. Rango, apesar de não conseguir a sua vontade, ele ainda tinha a sua necessidade, que até agora ele não sabia qual era. Como dito no começo, né? Ele só descobriria assim que ele chegasse ao outro lado. Rango, fugindo das pessoas que enganou, ele acaba chegando a esse tal outro lado e encontra o Espírito do Oeste, que sim, é o Clint Eastwood, o herói sem nome de vários Velho Oeste clássicos. Conversando com o espírito, Rango vê que não tem como ele fugir da própria história. Ou seja, não tem como ele fugir do que ele precisa fazer. Ninguém pode fugir da sua própria história. O precisar fazer, nesse caso, não é algo que alguém disse ou porque aprendeu que tinha que fazer assim, como era o caso do Joe, né, do episódio passado, mas porque tem algo dentro dele que dita que ele tem que fazer isso. Mas você deve estar se perguntando, ô desgraça, qual é a necessidade do Rango então? Antes, ele estava mais preocupado em se encaixar e descobrir quem ele era do que qualquer outra coisa.
Mas depois da jornada épica dele, ele descobre que você define uma pessoa, quem ele é, através das ações dela. Então a necessidade de Rango, no final, era ajudar as pessoas da cidade de Poeira. Eles precisam de um herói. Então seja um herói. Você não entende. Não se trata de você. Se trata deles. Porque era isso que ele achava certo. E no fundo, ele sabia que ele era capaz disso. Apesar de tudo, Rango não era o herói que queriam. Super forte, corajoso, que mata os 7 irmãos Jenkins com uma bala só. Mas sim, era o herói que a cidade precisava. Bonito, verdade?